Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e, depois, Rei de Salém, o que quer dizer, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente, quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, mergulhamos em duas leituras que nos revelam um retrato profundo do coração de Deus. Um coração que busca justiça, a cura e a reconciliação com o ser humano. A primeira leitura, extraída da Carta aos Hebreus, nos apresenta a figura de Melquisedeque, um personagem misterioso e fascinante. Já o Evangelho nos mostra Jesus desafiando convenções para priorizar a compaixão e a dignidade humana. Vamos, juntos, explorar o significado dessas passagens e o que elas nos ensinam sobre viver como discípulos de Cristo. Na leitura de Hebreus, encontramos Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece brevemente no livro do Gênesis, abençoando Abraão e recebendo dele o dízimo. No entanto, a carta aos Hebreus dá a esse personagem um significado ainda mais profundo, mostrando-o como uma figura que prefigura Cristo. Melquisedeque é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Esse detalhe nos convida a enxergá-lo como um símbolo da eternidade e da perfeição do sacerdócio de Cristo. Aqui, irmãos e irmãs, somos chamados a refletir sobre a realeza e o sacerdócio de Jesus. Cristo não é apenas um sacerdote como os da antiga aliança, que ofereciam sacrifícios temporários. Ele é o sacerdote eterno, que ofereceu um único e perfeito sacrifício pela nossa salvação. Assim como Melquisedeque apareceu como Rei da Paz, Salém significa paz, Jesus é o verdadeiro Rei da Paz, trazendo reconciliação entre Deus e a humanidade. Agora, pensem por um momento em um farol à beira-mar. Ele está ali, firme, enfrentando ventos e tempestades, sempre iluminando o caminho para os navegantes perdidos. Assim é Cristo em nosso mundo, o farol eterno que guia a humanidade em meio às tempestades da vida, oferecendo paz e salvação. Mas será que estamos permitindo que essa luz nos guie, ou estamos resistindo a ela? No Evangelho de Marcos, vemos Jesus confrontando a dureza do coração humano. Ele entra na sinagoga e encontra um homem com a mão atrofiada. A cena é tensa. Os fariseus estão à espreita, buscando motivo para acusar Jesus. É sábado, e eles esperam que ele cure o homem, violando, assim, suas interpretações da lei. Mas Jesus, com autoridade e compaixão, faz uma pergunta desafiadora. O que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal?
salvar uma vida ou deixá-la morrer? Essa pergunta é um convite para refletirmos sobre nossas prioridades. Quantas vezes, em nossas vidas, nos apegamos a regras ou tradições de forma tão rígida que esquecemos o espírito por trás delas? A lei de Deus, como nos ensina Jesus, foi feita para a vida, para o bem, para o amor. Jesus nos lembra que a verdadeira santidade não está em seguir regras de maneira fria e automática, mas em praticar a compaixão, mesmo quando isso exige coragem. Para ilustrar isso, pensemos em uma árvore. As raízes representam as leis e tradições que sustentam e alimentam a árvore. No entanto, o objetivo da árvore não é apenas ter raízes, mas produzir frutos. Se nossas práticas religiosas não nos levam a dar frutos de bondade, misericórdia e justiça, então estamos perdendo o sentido de nossa fé. Voltando ao Evangelho, Jesus não se intimida. Ele pede ao homem que se levante e estenda a mão, e a mão é curada. Esse ato de cura é muito mais do que uma demonstração de poder. É uma proclamação do reino de Deus, onde a compaixão triunfa sobre a indiferença e a vida é valorizada acima de tudo. Mas notemos a reação dos fariseus. Em vez de celebrarem a cura, eles saem para conspirar contra Jesus. Isso nos mostra como o coração humano pode endurecer-se diante da graça de Deus. É um alerta para nós. Estamos permitindo que nosso orgulho, preconceitos ou medo nos tornem insensíveis à ação de Deus em nossas vidas e no mundo? Agora, irmãos e irmãs, como podemos aplicar essas lições às nossas vidas? Primeiro, somos chamados a reconhecer Cristo como nosso sacerdote eterno, aquele que intercede por nós e nos oferece o caminho para a verdadeira paz. Isso exige que nos rendamos a Ele, confiando em sua guia e buscando viver de acordo com seu exemplo. Segundo, somos desafiados a praticar a compaixão em todas as áreas de nossas vidas. Talvez isso signifique perdoar alguém que nos magoou, estender a mão para um vizinho em necessidade, ou simplesmente ouvir com paciência quem está passando por um momento difícil. Assim como Jesus curou o homem com a mão atrofiada, também podemos ser instrumentos de cura na vida dos outros. Por fim, somos chamados a examinar nossos corações. Será que estamos colocando as regras acima das pessoas? Estamos tão preocupados com aparências ou convenções que esquecemos o chamado ao amor? Pensem em um rio que, com o tempo, acumula pedras e detritos. Para que o rio volte a fluir livremente, é necessário remover os obstáculos. Assim também devemos fazer com nossos corações, removendo tudo que impede o amor de fluir. Gostaria de encerrar com uma imagem poderosa. Pensem em uma chama acesa em uma sala escura. Mesmo que seja pequena, sua luz ilumina o ambiente e dissipa as trevas. Cada um de nós é chamado a ser essa chama no mundo, refletindo o amor e a compaixão de Cristo em nossas ações diárias. Que possamos sair daqui hoje com corações renovados, prontos para viver como discípulos de Cristo, cheios de compaixão, justiça e coragem. Que Melquisedeque nos inspire a buscar a paz, e que o exemplo de Jesus nos desafie a priorizar o amor acima de tudo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.